Muito amado ouvinte, com a paz do Senhor Jesus, quem vos fala, pastor Elcio, pastor da Igreja Cristo é Vida. É um prazer, é uma alegria muito grande. Estou falando com os amados irmãos e irmãs em Cristo. É o dia que o Senhor permitiu para estarmos falando a palavra do Senhor. Eu gostaria que você tivesse ligado naquilo que o Senhor quer falar nesse dia, para que a sua vida seja abençoada. Quer deixar a palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, que diz o seguinte: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para buscarem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai que habita nos céus, poderoso Deus, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Senhor, a tua palavra foi lida. Peço ao Senhor que venha abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte dessa rádio, Senhor. Que haja cura, salvação, que haja libertação, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Eis aqui teu servo, com o instrumento na mão do Senhor. Usa para proclamar a tua palavra, na unção, no poder do teu Santo Espírito. Peço em nosso Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Meu querido, meu amado e minha amada ouvinte, lemos aqui 2 versículos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 26 e 27. Atos dos Apóstolos, ele registra a história da igreja primitiva, o crescimento da igreja. A igreja somos nós, homens e mulheres, que nos convertemos, Senhor. Paulo, o apóstolo, então Paulo, era um homem missionário. Aqui ele se encontra realizando a sua segunda viagem missionária, fazendo missões para levar a palavra de Deus, para anunciar o reino de Deus, tornando o nosso Deus conhecido para as pessoas, para a humanidade. Ele já tinha passado por Tessalônica, onde já tinha anunciado a palavra de Deus. Por 3 sábados ele estava ali nas sinagogas, ali anunciando o Cristo e dizendo que aquele Cristo era o Jesus. Alguns criam, outros não creem. Todavia é importante que a palavra seja pregada. Houve perseguição em Tessalônica. Ele sai de lá para resguardar a sua vida. Vai para Bereia, cidade próxima de Tessalônica, 80 quilômetros. Em Bereia, ele prega a palavra também na sinagoga dos judeus. Pessoas se convertem, pessoas da classe nobre, que muitas pessoas acham que o evangelho, a pessoa crente, é para o pobre. É para o pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque de tais é o reino dos céus. Mas o povo evangélico é um povo rico, porque tem o Espírito de Deus. E com todas as camadas sociais. Eu não acredito que tenha pobre no nosso meio. Tem pessoas que têm as suas necessidades supridas. Deus não desampara os seus. Então em Bereia, eles examinavam as Escrituras, olhavam o que aquilo estava sendo dito e pregado, se era coerente com a palavra de Deus.
Isso é um exemplo. Quer deixar para nós hoje, Igreja do Senhor, é um exemplo deixado para nós hoje, ouvintes da palavra de Deus, para sabermos o que está sendo pregado é coerente com as Escrituras, para ninguém venha cair no laço do diabo. Tem pessoas que ela erra para não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Ela não examina, elas bebem aquela água, e muitas vezes aquela água que você bebe, aquela água não é água pura, não é água cristalina, a água é a palavra de Deus. É contaminada, ou seja, a falsificação da palavra de Deus. É importante nós examinarmos direitinho aquilo que está sendo dito pelas pessoas que são responsáveis para trazer a palavra de Deus, ser coerente com a palavra de Deus, se aquilo é herético, se aquilo é uma falsa doutrina, isso aquilo vai contaminar nossas vidas. Somos regidos, guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, por isso temos que estar ligados a ela. É lâmpada no nosso caminho, luz nos nossos pés. Paulo, ao pregar ali a palavra em Bereia, muitas pessoas creram. Todavia, aqueles judeus que tinham perseguido em Tessalônica, soube que a palavra tinha chegado em Bereia e foram para lá persegui-lo. Aí Paulo ele desce um pouco mais e chega aqui em Atenas, na Grécia, anunciando a palavra de Deus. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia para completar ali aquilo que o Senhor tinha determinado. E Paulo, ao chegar em Atenas, ele, chegando lá, ele procurou um local onde ele pudesse anunciar a palavra de Deus. Nada melhor do que um local onde pessoas se reuniam. E em Atenas, as pessoas se reuniam numa praça principal chamada Ágora, onde as pessoas ali se apresentavam, todos a diversas partes de pessoas, judeus religiosos, todos os dias na praça ali se apresentavam. E Paulo aproveita esse local onde há ajuntamento para proclamar a palavra de Deus. Mas ao chegar em Atenas, ele começa a observar aquela cidade. Sabe, meu amado ouvinte, quando você chega em um local onde você não conhece, você passa a observar detalhes naquela cidade. Assim era Paulo. Ao chegar em Atenas, eu olhava aquela cidade. E no versículo 16 de Atos 17, ele fala que o espírito dele se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, aquela cidade é uma cidade perdida. Na cidade o povo estava faltando o conhecimento de Deus, trazendo para os dias atuais. Não é muito diferente hoje. Nós chegamos em cidades que nós não conhecemos, em praças, lá existem outeiros, existem santuários, há diversos santos, e as pessoas ali entreguem à idolatria, entreguem a um espírito, que é um espírito de Deus, um espírito demoníaco, porque aquele que é idólatra, ele cultua os demônios. A idolatria cultua os demônios, como diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 20. E o papel nosso é anunciar a palavra de Deus, de modo que haja libertação. Por isso Paulo se sentia incomodado. Por isso nós temos o papel hoje de proclamar a palavra na sua essência. E a rádio é um instrumento para isso. Através das ondas delas, ela chega em locais em que um pregador não tinha a possibilidade de chegar. E as ondas, elas chegam nesse local, batendo na tábua do coração das pessoas, esclarecendo, iluminando, para as pessoas possam examinar as escrituras como os crentes bereanos, e examinar aquilo que nós falamos aqui como instrumento da mão de Deus, para que a pessoa não venha perder a salvação, porque o preço da sua alma foi caro, foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. E Satanás, ele quer roubar, ele é o Deus desse século,
Ele cega o entendimento dos incrédulos para não resplandeça a glória. O Evangelho de Cristo Jesus, que liberta. Ele coloca outras coisas erradas. Ele coloca um povo religioso, um povo idólatra, um povo que não tem entendimento das coisas. Ele cega esse entendimento. Ele que provoca dureza no coração. A palavra de Deus é como martelo e como fogo que esmiuça a penha. Ela vai no seu coração dizendo que isto é verdade. Porque nós pregamos a verdade, querido. E porque somente a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, então, ele se comovia em si mesmo, olhando a cidade tão perdida, olhando aquele povo tão entregue à idolatria. E Atenas era uma cidade de grandes nomes, grandes filósofos, como Sócrates, como Platão, Demóstenes. Lá tinha classes de filósofos, epicureus e estoicos. Os epicureus, eles buscavam a autossuficiência como um bem mais elevado. Sabe, pessoas que acham, não, se eu for autossuficiente, para mim isso é tudo. Se eu conseguir comprar, ter a minha família bem, estiver gozando a vida bem, se eu tiver uma conta bancária boa, os meus filhos estudando, se eu for autossuficiente, ou seja, eu estou provendo as minhas necessidades, isso aqui é o bem maior. Nós sabemos que não é bem assim. Sabemos que nós temos uma alma e um espírito. O próprio Senhor Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Com as pessoas que têm esses mesmos comportamentos com os filósofos epicureus, são autossuficientes. O Deus dele é o dinheiro, mas não é bem assim. Um dia vamos morrer, querido. É essa certeza que o homem tem, que ele vai passar dessa vida para outra. E muitas vezes a outra vida você não conhece. E a outra vida nós estamos anunciando para que você possa vivê-la. Porque Deus te ama. E Jesus te ama. E quer se resgatar, mudar o seu quadro, mudar a sua história. E os filósofos estoicos, esses, que tinham como o mais elevado bem a busca do prazer. É importante ser feliz. O prazer, nós buscamos prazer, é óbvio, mas não pode ser o bem mais elevado, porque a nossa vida é constituída de altos e baixos. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. O ser humano nunca vai estar ali com aquela felicidade. Aliás, o que é felicidade? É um estado de espírito. É um momento que você está feliz, mas nem sempre é assim. Então, esses filósofos, tanto os epicureus e estoicos, Paulo contendia com eles, anunciando a Jesus Cristo, e eles não entendiam. Eles perguntam e falam: o que quer dizer esse paroleiro? Esse contador de histórias que prega a Deus estranhos? Porque Paulo lhes anunciava Jesus Cristo e a ressurreição. Hoje, amado, quando nós falamos de Jesus Cristo, e que Ele é o primogênito dentre os mortos, e Ele é a ressurreição e a vida, a essência do cristianismo é essa. É que Jesus veio, morreu pelos meus, pelos teus pecados, pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou dentre os mortos. Há diversas religiões no mundo, milhares delas no mundo. Todas elas apresentam alguma coisa, mas o cristianismo, nós apresentamos Jesus Cristo, que morreu pelos meus e teus pecados, para que nós não fôssemos condenados nos nossos pecados, e Ele ressuscitou dos mortos, nos mostrando também que nós ressuscitaremos um dia dentre os mortos, para a salvação, para a vida eterna ou para a condenação eterna. O cristianismo apresenta isso, que o homem precisa de Jesus Cristo
precisa o perdão de Deus. Ele é o perdão, Ele é a graça, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. E só nele há salvação, em outro nome, dado debaixo dos céus da terra, seja ele Pedro, seja ele Paulo, seja José, seja João, seja Maria. Esses não podem salvar ninguém. Esses também necessitam da salvação de Jesus Cristo. Isso que precisamos entender as coisas. Só nele há salvação, porque ele é Deus, gerado em Maria pelo Espírito de Deus, aquela mulher serva do Senhor, judia, servo do Senhor, temente a Deus. É só ler Lucas 1:46, o cântico da Maria, para compreendermos que ela também louva a Deus e fala: meu Deus, meu Salvador. Se ela fala Salvador, que todos nascidos neste mundo somos pecadores, destituídos da presença, da glória de Deus. E para que temos a presença de Deus, a glória de Deus, estado de vida, perdoado, estado de vida, liberto dos nossos pecados, estado de vida. Então, o pecado não tem poder sobre a minha vida agora, porque estou em Cristo. É um estado de vida novo. É quando eu aceito a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. E a minha vida é edificada sobre essa doutrina que é a palavra de Deus. Paulo diz, anuncia Jesus é a ressurreição. E para muitos, hoje é difícil, porque eles não creem na ressurreição. Eles pregam outro evangelho, o evangelho da reencarnação. Pessoas que passam aqui milhares e milhares de anos e vão reencarnando, a pessoa continua a mesma coisa. Não há nada melhor de novo debaixo da terra. Nós pregamos a palavra de Deus, que isso é engano, isso é espírito maligno, que ilude o povo, porque ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo o juízo. E há um abismo intransponível entre o céu e entre o inferno. Quem está lá não volta mais. Está guardando os juízos de Deus. O que você vê aí são manifestações demoníacas para enganar o povo, para ludibriar o povo. É só ler o que o Senhor Jesus anunciou na parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16. Lê lá o Evangelho de Lucas, capítulo 16, você vai entender quando Jesus falou que é um abismo intransponível entre o Lázaro, que estava no seio de Abraão, e o rico, que era ímpio e que morreu sem salvação, sem vida eterna. E conscientemente estava lá, sabia que tinha outros irmãos aqui na terra, e não queria ir para aquele lugar que era ranger de dente, o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Estava sofrendo conscientemente porque tinha rejeitado a Cristo, tinha rejeitado a palavra, tinha rejeitado o dono da vida, a ressurreição e a vida. Então, aqueles homens, os filósofos, ficaram ali maravilhados com a doutrina de Paulo, chamando ele para olheiro, contador de histórias, e levaram ele a Areópago. Areópago era um local onde o povo se reunia, e esse Areópago, a cidade ateniense, era regida por esse conselho. Era um conselho denominado Areópago, que tinha autoridade sobre tudo que era ensinado ali em Atenas. Era ali que discutiam todos os problemas. Então, eles convidaram a Paulo para ir até Areópago, para anunciar ali aquela palavra, até então era desconhecida deles. O povo, amado, desconhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, não pecaria contra Ele, não existiria nas praças, os santuários, nós não adoraríamos a Deus estranhos, nós não curvaríamos perante Deus, porque está lá em Êxodo 23, não terás outro Deus diante de mim, não se curvará a elas, e não se prostrará a elas, mas somente a Deus. Então, hoje, a pessoa também falta esse conhecimento de Deus,
E por não conhecer a Deus, o povo é destruído porque falta conhecimento. Mas você não vai ser justificado pela ignorância, porque você não conheceu a Deus. Deus te dá tempo, dias e anos, para você conhecer Ele, conforme aqui, lido em Atos 17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, o limite da sua habitação. De um só fez, ou seja, então Deus de um só, Adão fez toda a geração dos homens. São todos nós descendentes de Adão, para habitar sobre a face da terra. Nós temos tempo determinado, anos determinado, para conhecer o limite da nossa habitação. O Salmo 90, versículo 12 diz: Senhor, ensina a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Para que o coração sábio? É a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então, são dias que o Senhor nos dá para que venhamos conhecê-lo, relacionar com Ele. A palavra conhecer é relacionar com Ele. Em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz: E a vida eterna é que conheço a Ti, com um Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Conhecer, relacionar. O único Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, é verdadeiro, porque é um Deus falso. E por isso nós estamos anunciando para que você conheça o Deus verdadeiro. E aqui na Areópago, ela ali reunia toda a sociedade ateniense para ouvir ele. E Paulo, ele é chegado ali, naquele Areópago, a sociedade ateniense, ela tinha uma característica. Eles gostavam de ouvir novidade. Sabe agora os momentos últimos que vocês estão vivendo agora, nessa crise política no Brasil? Todo mundo quer a novidade que liga o Sérgio Moro, a novidade que liga o governo PT, tudo é novidade. O pessoal está envolvido nisso. A política está despertando o povo brasileiro. Isso é uma coisa boa também. Mas será que isso é a essência? Devemos sim, realmente, defender os nossos direitos e devemos sim orar pelos políticos, pelas autoridades, para que eles possam governar aquilo com decência, com critérios, de modo que nós, os governados, sejamos abençoados por eles, porque eles fazem um governo decente. Devemos sim, mas devemos também pensar também na nossa vida espiritual, na nossa salvação e na nossa vida eterna. Então, aqueles povo ateniense gostavam de ouvir novidades. E Paulo aproveita aquele momento para falar que aquele povo era um povo supersticioso. Se nós andarmos pelo Brasil inteiro, vamos ver um povo supersticioso. Um povo que, com a fé em tantas coisas, com tantos amuletos, isso é uma coisa terrível. E Paulo, ele fala com eles, observando aquelas praças, aqueles locais. Eles olhavam que tinham várias imagens. É como se pegasse você ali pelo Parque Alfred, pelas praças da Rio de Fora, pelas praças da cidade vizinhas e adjacentes que nos ouvem nesse momento. Você vê vários santuários, um a São Paulo, um a São Pedro, um a uma santa qualquer. E você vê pessoas prostradas diante daquele santuário, invocando aquele santo, que não pode fazer nada por nós, é um ídolo, e atrás dele estão os demônios para perturbar nossas vidas. Eles não podem interceder por nós, porque só há um mediador entre Deus, o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual Deus sabia em resgate por nós. Só Jesus pode interceder por você, querido. O véu que fazia separação entre o local santo, o santo dos santos, onde estava a arca e a presença de Deus, foi rasgado de alto a baixo.
O caminho está liberado. Artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Paulo ele fala que o pessoal era supersticioso, porque havia vários deuses, várias imagens, e tinha uma delas que estava lá assim: ao Deus conhecido. É como se fosse no Brasil. Tem um dia de finados e tem um dia também do Todos os Santos, para que, se algum eu esqueci de honrar, para que eu, na cultura de pessoas religiosas, de pessoas supersticiosas, para que eu não venha ser amolestado por essa divindade, para que eu não venha ser amaldiçoado pela divindade, que é o dia de Todos os Santos. Então, ali em Atenas era ao Deus conhecido. Então pode ser que eu esqueci de algum Deus, esqueci de algum santo. Então esse eu coloquei o Deus desconhecido. A palavra santo quer dizer kadosh, separado, para servir e adorar a Deus. Nós, aqueles que são servos do Deus Altíssimo, quando tem os seus olhos espirituais abertos, quando ele crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna um santo, separado do mundo para servir somente a Deus. Ele larga as suas divindades, larga a sua crença antiga, porque estava aprisionado nos laços do diabo, nos laços de Satanás, e ele agora passa a servir ao Deus vivo e verdadeiro, o aleluia, o Criador dos céus e da terra. Ele passa a ter um compromisso com aquele que vive e que pode ajudar a sua vida, e aquele que pode salvar a tua alma, livrando do fogo do inferno. Então Paulo, ele lança a mão daquele Deus desconhecido, e ele passa a anunciar aquele Deus desconhecido para a cidade ateniense. A esse Deus que vós honrais, não conhecendo, é que vos anuncio. Hoje, querido, talvez você não conhece a Jesus. Ele para você é o Deus desconhecido. É o Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela há. É o Deus que veio a este mundo buscar e salvar aquele que se havia perdido. É o Deus que entregou a vida dele por mim e por você, para perdoar nossos pecados, para que venhamos ter vida e vida em abundância, para que venhamos ser despertos, para viver uma vida nova, uma vida não na religiosidade, mas uma vida no poder dele, na palavra dele e no amor dele. Oh, aleluia. Ele, o Deus conhecido de Jesus Cristo, é que dá a vida a todos nós, dá o ar que esperamos. Nele nós vivemos, nele nós existimos. Nós fomos feitos para Ele, querido. Deus nos fez para adorar a Ele. Deus nos fez para buscarmos a Ele. Deus quer ser encontrado, quer ser adorado. Ele é o bom pastor que deu a vida por nós, pecadores. E ainda tem ovelhas que não pertencem a esse aprisco, porque é o povo dele. Tem uma ovelha desgarrada, e deseja que essa ovelha pertença ao aprisco dele, que essa ovelha seja liberta da religiosidade, seja liberta da idolatria, seja liberta da doutrina, reencarnação, seja uma pessoa feliz, porque a felicidade só tem aqueles que têm Cristo no seu coração. Seja pessoa transformada, uma pessoa mudada, uma pessoa que tem certeza aonde vai passar a eternidade, aonde que ela vai viver para todo sempre, para todo com o Senhor, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito dele. E esse Deus nos mandou anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, mas ele quer ser encontrado, ele quer ser buscado por ti, ainda que
Ele está tão perto, e as pessoas acham que esteja tão longe. Ainda que buscasse o Senhor, porventura tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O objetivo de Deus é ser encontrado. O objetivo de Deus é que Ele possa ter encontro com você, querido. Que você possa compreender a palavra de Deus. Para que você possa ser liberto do tempo de ignorância, o tempo que você fazia tudo errado. Você não compreendia as Escrituras. Você não compreendia o amor de Deus, o amor tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo, querido. Jesus veio para salvar o mundo. E a palavra está pertinho na sua boca. Se com a boca tu confessares a Jesus Cristo como o Senhor Salvador da sua vida, e com o coração tu creres que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para arrependimento, para a salvação. Arrependei-vos e convertei, porque a vós é anunciado o reino de Deus. A vós é anunciado a presença de Deus, a presença do Filho dele, e a presença do Espírito de Cristo habitando em nós, e poderá habitar em você também. Deus não leva o tempo de ignorância, o tempo que você ficou na obscuridão, enganado por Satanás, nas trevas, mas Ele anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porque um dia Ele vai julgar o mundo, um dia vai julgar os vivos, vão julgar os mortos, vivos, pessoas que estão em Cristo, mortas, pessoas que morreram espiritualmente, sem Cristo. Um dia Deus vai julgar os vivos e os mortos, por meio do varão que demandou e deu certeza a todos eles, a todos nós, estando Jesus Cristo entre os mortos. E essa certeza, querido, Deus vai nos julgar. O julgamento para alguns será para a condenação. A igreja será julgada no tribunal de Cristo para a concessão de galardões. Mas as outras pessoas vão ressuscitar na segunda ressurreição para a condenação, para o horror e para o desprezo eterno. O nosso papel é o mesmo papel do apóstolo Paulo. O mesmo papel que ele tinha com os romanos. Capítulo 9, versículo 2. Que tinha uma tristeza e uma dor contínua no coração. Em ver tantas pessoas cegas, tantas pessoas enganadas, tantas pessoas ludibriadas, tantas pessoas embriagadas. Sabe a pessoa embriagada, querido? Você já viu uma pessoa embriagada por ter tomado bebida embriagante? Pessoa perambulando pelas ruas, não falando coisa com coisa, distorcendo tudo. Assim é a embriaguez espiritual. Pessoas que elas não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o caminho, não conhecem a vida, não conhecem a verdade. Cocheia entre dois pensamentos. Falar, se prostra a outros deuses e fala de Jesus de boca para fora, porque o coração está longe de Deus. Mas te convido, nesse dia, nesse momento, é agora, para você venha fazer uma aliança com o Senhor. Não sou eu, pastor Elcio, que diz. O momento é agora, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Essa é a novidade que eu vos anuncio hoje. Jesus está voltando, querido, para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, mas é o povo dele, a nação santa, o povo que é adquirido pelo sangue dele, o povo que anda segundo a sua palavra, o povo que não se prostra a outros deuses, o povo que crê na ressurreição, não crê na reencarnação, o povo que paga o preço para servir a Deus. Ouvi no dia aceitável, socorri no dia da tua salvação. Eis agora o dia aceitável, eis agora o dia da tua salvação. Assim diz o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2.
O momento é agora. É agora, porque o amanhã não pertence, querido. O momento é agora. O momento é agora de você reconciliar com Deus. Você afastado, você desviado, você que está nos ouvindo nesse instante, o momento é agora. Para você venha ter um compromisso, um encontro com Deus. Até então, talvez, Jesus era apenas uma lenda para você. Apenas um Deus conhecido. Não, querido. Ele é o Deus encarnado. O Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que há nos céus e na terra. Ele não só criou essas coisas, mas Ele sustenta o poder que há nele. Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Poder para curar, para salvar e para libertar. Poder para vivificar. Poder para restaurar. Poder fazer aquilo que o homem precisa. Nós precisamos não só de alimento físico, nós precisamos de alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa salvação. Por isso eu chamo agora, nesse instante, a fazer aliança com o Senhor. Orar comigo, entregando a tua vida. Ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 3. Ore comigo nesse instante. Você que pode orar, você que quer reconciliar com Deus. Porque reconciliação, querido, o pecado faz separação entre nós e Deus. E Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que reconciliar? Porque nós somos inimigos de Deus com relação ao entendimento. Porque nós servimos um Jesus até que era desconhecido. Mas Ele agora se torna conhecido por você. Ele é a vida, é o caminho e é verdade. E todo aquele nele crer não perecerá. Terá vida e vida e mudança. Então ore comigo nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai está nos céus. Eu venho nesse momento entregar a minha vida para Ti. Eu venho aceitar o Teu Filho Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Venho me arrepender de todos os meus pecados, feitos no tempo da ignorância. Eu venho pedir ao Senhor que venha abençoar, abrir minha mente, abrir meu entendimento, sustentar minha caminhada. Ó Senhor, ajuda-me a fazer a Tua vontade. Eu venho receber do Teu Santo Espírito, que passa a habitar no meu coração de agora em diante. Meu querido, meu amado, irmã e irmão em Cristo, a você que deu o passo da fé, eu te parabenizo, porque o papel nosso, o papel dessa rádio é levar uma mensagem de amor, de paz e de esperança, anunciando a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o bom pastor, o pão vivo e desceu dos céus, para dar vida e para suprir as nossas necessidades, saciar a nossa fome e matar a nossa sede. É isso que Deus faz. A você que deu passo da fé, você deu passo. Agora precisa caminhar para conhecer mais o Senhor, para que Ele venha ser de fato o Senhor da sua vida, dirigir os seus passos, dirigir a sua vida como um todo. É uma caminhada em direção a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Por isso eu convido você a procurar a igreja evangélica próxima à sua casa, sempre a uma, para você possa estar congregando ali. Leva a tua palavra, examine a Bíblia Sagrada, o que o homem de Deus está falando ali, se é coerente com a palavra de Deus. Se você aqui da Cidade Alta, bairros vizinhos, adjacentes, ou nos pode fazer uma visita, a Igreja Evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer, nossos cultos são segunda, quarta e aos domingos, às 19h30, sendo domingo às 8 horas, escola dominical. Eu, pastor Elcio, pastor da Igreja Cristo e Vida, terei um prazer muito grande em receber você aqui na Cristo e Vida, com os irmãos da Cristo e Vida. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, terá uma alegria muito grande, porque você está vindo até a casa do Pai, para conhecê-lo mais e mais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada ouvinte, que Deus abençoe a cada irmão da Cristo e Vida, o Ministério Ebenezer. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.